Vejamos agora o processo de formação de uma proteína. Bom, como já vimos, dá-se o nome de transcrição àquele mecanismo de formação do RNA mensageiro a partir do DNA. Por outro lado, o mecanismo de produção de uma determinada proteína a partir do RNA é chamado de tradução. Então, vejamos como funciona. A tradução do código químico do RNA mensageiro ocorre nos ribossomos. Esses grânulos percorrem o RNA mensageiro e, à medida que os RNA transportadores vão se encaixando, a síntese de proteína vai se processando. Preste atenção, o encaixe do RNA transportador no RNA mensageiro só ocorre se as bases do códon do RNA mensageiro e as do anticódon do RNA transportador forem complementares. Assim, um RNA transportador com anticódon ACU, por exemplo, liga-se apenas ao códon UGA. Bom, vamos considerar então um trecho da fita molde do DNA formada pelos seguintes códons: AAT, TTG, GAG, CGT, AAA. Pode-se concluir que o RNA mensageiro formado terá nesse trecho os seguintes códons: UUA, AAC, CUC, GCA, UUU. Entenderam? Então, considere também o deslizamento de um ribossomo ao longo da molécula de RNA mensageiro. O ribossomo prende-se à extremidade do RNA mensageiro, abrangendo dois códons e conferindo apoio para o RNA transportador. O primeiro RNA transportador de anticódon, por exemplo, AAU, liga-se ao primeiro códon do RNA mensageiro. Depois, o segundo RNA transportador de anticódon UUG liga-se ao segundo códon do RNA mensageiro. E entre os dois aminoácidos trazidos se estabelece uma ligação peptídica. O primeiro RNA transportador desliga-se do RNA mensageiro e do aminoácido que ele continha e vai à procura de um novo aminoácido. O ribossomo, por sua vez, desloca-se para o terceiro códon do RNA mensageiro, no caso, CUC, e um terceiro RNA transportador de anticódon GAG encaixa-se no RNA mensageiro. O segundo RNA transportador desliga-se do RNA mensageiro e do aminoácido que ele continha. E o ribossomo, então, desliza para o quarto códon, nesse caso, GCA. Bom, um quarto RNA transportador de anticódon CGU liga-se ao RNA mensageiro e assim sucessivamente. O ribossomo desliza pelo RNA mensageiro, fazendo toda a leitura do código químico do RNA. No final desse processo, a molécula de proteína está toda formada. Muitos ribossomos podem deslizar ao longo de um RNA mensageiro e, consequentemente, condicionar a síntese de várias cadeias de proteínas ao mesmo tempo. Assim, na molécula de RNA mensageiro, pode-se descrever a presença de uma verdadeira fileira de ribossomos em processo de deslizamento. Essa fileira de ribossomos é chamada de polirribossomos ou polissomos. Uma observação importante: um RNA transportador transporta sempre determinado aminoácido. Esse aminoácido, porém, pode ser transportado por vários RNA transportador. Por isso, um códon do RNA mensageiro codifica o encaixe de um certo aminoácido específico para ele. Esse aminoácido, no entanto, pode ser encaixado em outros códons. Por exemplo, a fenilalanina é um aminoácido transportado por RNA transportador com anticódon AAA ou AAG. Logo, pode ser encaixado no RNA mensageiro de códon UUU ou códon UUC. Dizemos que, nesse caso, a gente tem um códon degenerado, tá ok? Então, o códon degenerado, quando ele codifica o mesmo aminoácido, mais de um códon para o mesmo aminoácido, ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o processo de síntese proteica. Biodica, preste atenção.
Quando o DNA faz cópia de DNA, o processo é chamado de replicação ou autoduplicação. Quando o DNA sintetiza RNA, chamamos o processo de transcrição. Quando o RNA mensageiro é usado para codificar uma proteína, ou seja, quando ele é usado para fabricar uma proteína, dizemos que o processo é uma tradução. Então, DNA, duplicação, DNA, RNA, transcrição, DNA, proteína, tradução, ok? É isso aí.